Bom dia, 7h59 em ponto e eu aqui tomando meu café, esperando você entrar pra gente tomar o café juntas. Tomar o café juntos. Meu amor entrou, bom dia. Vamos tomar café juntos? Vamos, né? Priscila também entrou, bom dia. Renata, ai que delícia. Tanta gente para tomar café. Lilian, bom dia, querida. Bom dia a todas as queridas e os queridos aqui comigo, juntos nessa caminhada, orientados pelo Rei Salomão. Eu hoje vou dar... Ontem eu fechei o capítulo 2, né? Fechamos juntos. E hoje nós vamos abrir o capítulo 3. Então eu vou dar um resuminho do que vai ser esse capítulo 3, né? Esse capítulo 3 é um dos mais conhecidos, que a gente nem sabe que veio lá do Rei Salomão, mas é dele que veio, e ele é um dos mais poéticos, eu acho, em termos de poesia do livro de Eclesiastes, né? Então, aqui o Rei Salomão, no capítulo 3, vai nos apresentar uma visão do mundo marcada pelo ritmo, pela alternância, uma hora é isso, uma hora é aquilo, né? E pela sabedoria do tempo. Ele fala, essa frase vocês vão conhecer, tem música, tem tudo, mas é tudo inspirado, não vou falar outra palavra, inspirado no livro do Rei Salomão. Então ele diz assim, há um tempo para tudo debaixo do céu. Não é só uma frase bonita, né, que foi repetida, mas é uma chave sistêmica, ela é existencial, né? Porque a vida não é uma linha reta que vai do ponto A para o ponto B, mas ela é feita de ciclos que vem um atrás do outro e que se equilibram, né? Vem a primavera, vem o verão, vem o outono, vem o inverno, vem a primavera, vem o verão, vem o outono, vem o inverno, enfim, são ciclos que se repetem e se equilibram, né? Então, assim como essas estações do ano, as nossas experiências na vida têm um início e vão ter um meio e vão ter um fim, né? Então tem tempo, olha aí a música que a gente conhece, tem tempo para plantar, tem tempo para colher, tem tempo de alegria e tem tempo de dor, né? A nossa maturidade está quando a gente consegue aceitar que cada um desses tempos tem o seu lugar legítimo. É isso que o Hellinger fala quando que ele diz dizer sim à vida. Dizer sim à vida é saber que tudo é cíclico. Eu hoje estou num momento de profunda dor, de profunda perda, de profunda me sentindo excluída, me sentindo perdida, me sentindo sem norte, mas em seguida vai ter uma outra estação onde eu vou me sentir pertencendo, onde eu vou saber para onde eu quero ir, onde eu vou seguir o meu caminho, vou seguir o meu propósito. As coisas se alternam, né? Então, quando a gente resiste a esse fluxo natural, é como se a gente tentasse, Salomão diz assim, é como se a gente tentasse segurar a água entre os dedos. Não dá para segurar, né? Então, nos próximos, esse capítulo 3, então ele vai nos convidar de olharmos para as coisas que aparentemente são contraditórias, né? Mas apesar de aparentemente parecerem contraditórias, elas têm uma harmonia. É a dança dos opostos. E os opostos são necessários, porque são os dois polos opostos que quando se juntam é que criam algo. Um polo. Então, a luz, por exemplo, tem o polo positivo, tem o polo negativo. O polo positivo sozinho não cria luz, o polo negativo sozinho não cria luz. Quando os dois se juntam, acende a luz. Isso na elétrica, mas é assim na vida também. São polos opostos, dizem que os opostos se atraem, é verdade, mas eles se atraem para criar justamente algo novo juntos, né? É a dança
dos opostos. Então, Salomão vai dizer aqui nesse capítulo 3 que tudo tem o seu tempo determinado. Então, não adianta querer apressar. Tem até um livro famoso, muito bom, que chama assim, Não Apresse o Rio, ele corre sozinho. Então, às vezes a gente está numa situação que a gente não quero mais, quero acabar, quero me ver livre. Não adianta ter o ritmo, entendeu? Não apresse o rio, ele corre sozinho. Então, Salomão diz assim, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, tudo tem um propósito. Salomão vai nos ensinar isso, que nada acontece por acaso e que se tudo tem um propósito, aquilo que está acontecendo, vamos dar lugar para aquilo e vamos vivenciar aquilo que está acontecendo ali, né? Então, no capítulo 2, nós fizemos um mergulho profundo. O Salomão perguntava, o capítulo 2 inteirinho, qual é o sentido da vida? O que eu vim fazer aqui? Qual é o sentido de eu trabalhar? Qual é o sentido de eu juntar riquezas? Qual é o sentido de eu buscar o prazer? Qual é o sentido disso tudo que eu faço, né? Nesse capítulo 3 é como se Salomão saísse de dentro desse lago e olhasse para fora, né? Olhasse para fora e dissesse assim para a gente, respira. Capítulo 3 ele vai falar para a gente, respira. Não se trata de correr sem parar, não é isso. A gente precisa entender o ritmo. Salomão vai nos dizer, respira. Não adianta correr sem parar, não é isso, não é essa a questão da nossa vida, porque a gente já sabe para onde vai, a gente vai para a morte, qual é a pressa, né? Então, respira. O que a gente precisa entender é o ritmo, qual é o ritmo que as coisas estão rolando, né? Então, são um dos poemas mais belos do rei Salomão e mais conhecidos de toda a Bíblia, né? Todo mundo fala. Ele vai nos dar um mapa de tempos, e aí ele vai falar frases que todos nós conhecemos. Há um tempo para tudo, tem um tempo para nascer, tem um tempo de morrer, tem um tempo de plantar, tem um tempo, ele chama de arrancar, aquilo que a gente fala de soltar, mas tem que arrancar as ervas daninhas, né? Ele vai falar disso. Tem um tempo de chorar e tem um tempo de rir, né? Tem um tempo de se abraçar e tem um tempo de se afastar. Então, na visão sistêmica, essa é a ordem da vida, é a ordem perfeita da vida. É o que o Hellinger chama de ordem, né? Então, o Hellinger vai nos ensinar que cada tempo tem a sua dignidade própria. Então, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, tem dignidade. E na alegria e na beleza também tem dignidade. E a gente sofre quando a gente tenta apressar aquilo que precisa ainda de tempo para amadurecer. Quando a gente tenta apressar as coisas, aí a gente sofre, porque aquilo não vai correr. Aquilo precisa de tempo para amadurecer. Ou quando a gente tem algo que precisa ir, a gente quer atrasar, não quer deixar ir, quer segurar, também é sofrimento. Está fora de ordem. E filosoficamente eu encontrei nos filósofos muito interessante. Então Heráclito diz uma frase que todos nós usamos, eu não sabia que era dele, diz: nada é permanente, exceto a mudança. Nada é permanente, exceto a mudança, diz Heráclito. E Jung nos ensina que é importante viver cada fase sem se apegar a essa fase. Então, eu estou num momento de alegria, então eu não quero que aquele momento de alegria, de felicidade, ele termine. Então eu me agarro de todas as formas, eu não quero que ele termine. Mas se eu sei que ele vai terminar,
que a vida é ondulatória, que uma hora eu estou aqui em cima, mas que eu vou descer, né? E que depois eu vou subir novamente, e que depois eu vou descer novamente. Então, quando isso não é feito em picos, né? Pum, altos e baixos, que é quando a gente tem maior sofrimento, quando a gente entende o movimento da vida, a gente sabe. Então, eu estou aqui na alegria, vou usufruir, vou desfrutar, como diz Salomão, a tradução pelo menos, gozar daquilo que a vida está me oferecendo nesse momento. E que quando aquilo terminar, quando aquilo voltar a descer, vai ter momentos onde eu não vou estar tão alegre, ou talvez eu fique até triste, talvez até aquilo me perturbe, mas eu vou confiar que isso é um ciclo que eu vou precisar atravessar. Assim é a vida, ondulatória. Então, é isso que o Hellinger ensina. E o Lao Tse diz assim: a vida é uma série de mudanças naturais e espontâneas. Não resista a elas. Não resista a essas mudanças naturais e espontâneas, porque isso só cria tristeza. Então a tristeza vem da nossa resistência àquilo que está acontecendo. Mais uma vez o Hellinger acerta em cheio, ou se inspira, né, no Lao Tse, que diz que a realidade, deixa a realidade ser realidade. É o que diz Lao Tse. Então, deixa a realidade ser realidade. Então, até nos filmes, um filme que eu recomendo, quem não viu, leia o livro é maravilhoso, que é Comer, né? Como é que era o nome do livro? Comer, Rezar e Amar. Comer, Rezar e Amar. Né? Então, mas mesmo nos filmes, quando a gente vai ver um filme, né? E o protagonista vence ou cresce ou chega naquilo que ele quer, não quando ele chega rápido, né? Mas a gente vê que ele tem, no filme ele conta um aprendizado do protagonista. Em todo filme tem um aprendizado, né? Então, o que a gente tem que aprender é aprender a dançar no compasso da vida. É isso que o Salomão vai nos ensinar. Então, voltando no livro e no filme Comer, Rezar e Amar, que é maravilhoso. Então, a protagonista, ela descobre que a cura da dor dela não está em acelerar o processo, não está em quero me livrar disso o mais rapidamente possível, né? Mas em vivenciar cada fase que aparece na vida dela, inclusive a fase dolorosa. Vale a pena a leitura desse livro, né? Então, se o capítulo 2, a gente se perguntou, o Salomão perguntou, para que serve tudo isso que a gente faz? Aqui no capítulo 3, a pergunta vai mudar para qual é o tempo certo para cada coisa na minha vida? E como eu posso me alinhar com esse tempo certo? Então, a pergunta do capítulo 3 vai ser, qual é o tempo certo para cada coisa da minha vida e como eu posso me alinhar com esse tempo? Então, vamos nos preparar, começamos amanhã. Eu esqueci de falar aqui no começo que hoje é o dia 50. Estamos há 50 dias lendo todos os dias um verso do Rei Salomão. Menos quando termina um capítulo eu faço um fechamento e aí uma abertura, que é o que eu estou fazendo hoje para o capítulo 3. Estamos indo para o capítulo 3. Então, cada verso que nós vamos ler a partir de amanhã, vai nos dar uma chave para a gente aceitar aquele tempo que nós estamos vivendo, honrar aquele tempo que nós estamos vivendo e fluir com o tempo certo de cada coisa que está acontecendo com a gente, né? É isso que o capítulo 3 vai nos dar, as chaves do ritmo do tempo. Não é maravilhoso? Alguma dúvida? Alguém quer me perguntar, quer falar? Enquanto vocês estão aqui, eu vejo que tem bastante gente querida comigo hoje. Manda os coraçõezinhos pro Instagram.
E também quero lembrar que essa live fica gravada, você pode assistir ela por inteiro, quem entrou no meio do caminho, estamos aqui a qualquer hora. Todas as 50 lives estão gravadas, você pode assistir a hora que você quiser. E o mais legal, se você puder compartilhar o link dessa live e das outras com seus amigos e suas amigas, para que ela possa trazer esse conhecimento a mais pessoas, que mais pessoas possam caminhar aqui com a gente, que mais pessoas possam apreciar a beleza do ensinamento do Rei Salomão, tá bom? Aí eu esqueci de falar que na minha bio tem um linkzinho, tem um clips, o desenho de um clips, que você clica lá, vai abrir uma série de links, e o link do nosso grupo do WhatsApp chama-se Rei Salomão Cá Entre Nós. Você entra direto no grupo, e lá eu vou transcrever toda aquilo que a gente falou aqui na live. Todos os dias você recebe por escrito. Então, se você não tem como assistir uma live, porque leva 15 minutos, 20 minutos, não tem esse tempo, enfim, você recebe por escrito todos os dias aquilo que foi falado. E a leitura não leva mais do que 1 minuto ou 2 minutos. Se você ler devagar, vai levar 2 minutos. Mas vai te dar a possibilidade de caminhar junto com essa sabedoria que o Rei Salomão tão generosamente compartilhou conosco. E eu vou dar minha visão sistêmica, que é a minha praia, né? É onde eu conheço. E também eu busco filósofos que pensaram, né, o pensamento deles sobre esse mesmo assunto. Então tudo isso está no meu grupo do WhatsApp, Rei Salomão Cá Entre Nós. Enquanto essa live vai subir no Instagram, você que ainda não faz parte do grupo, que entrou agora, clica, já entra, porque aí você já vai receber a transcrição da live de hoje, ok? Então nós vamos fechar como sempre com uma meditação. Eu vou dizer de novo, né, que tem um tempo certo para cada acontecimento. Então vamos fazer uma meditação em cima disso. Então nós fechamos os olhos, fazemos uma inspiração profunda. Inspira, solta pela boca devagarzinho. E depois respira normalmente. Só percebe como o seu corpo respira. Percebe o movimento. Veja se há alguma tensão em algum ombro. Solta. Imagina que você está diante de um rio e você vê o movimento desse rio. Você vê que tem movimento. Às vezes um movimento mais rápido, outras vezes é um rio que corre mais lentamente, depende da inclinação da montanha, certo? Mas ele não para, ele não se detém, ele segue. Olhe para as duas margens do rio, e nas margens estão todas as cenas da sua vida. Então, os momentos de alegria, também tem os momentos de perda, os momentos de grandes encontros e momentos de despedida. Veja elas no rio fluindo como se fossem folhas que estão sendo carregadas pela correnteza. Respira fundo. Se você puder falar em voz alta, seria maravilhoso. Mas se não puder, fala em silêncio para o seu coração. Diz assim: eu aceito o tempo da minha vida. Eu aceito o tempo da minha vida. Eu confio no ritmo de algo maior
que me conduz. Eu confio no ritmo de algo maior que me conduz. Eu honro cada estação, sabendo que todas as estações têm um sentido. Eu honro cada estação, sabendo que todas as estações têm um sentido. Respira, volta para cá. É isso por hoje. Amanhã começamos o capítulo 3. Hoje é o dia 50 da nossa jornada. E amanhã é 51. Uma ótima ideia. Um beijo carinhoso. Desfrutem do seu dia. Desfrutem do que a vida está nos oferecendo. Até amanhã.